tem os trânsitos da Muito semana. bem. Olha, gente, hoje, se a gente se interromper, a gente pode colocar... Ó, a Lia já tá falando aqui que é 133. Se a gente se interromper, a gente pode colocar totalmente a culpa nos trânsitos, porque o que tá acontecendo? Eu sou uma gênia. O que foi? Eu sendo gênia. Por quê? Mercúrio tá retrógrado. Mercúrio tá retrógrado. Então, O que acontece? trânsitos. A culpa, se a gente se interromper essa semana, é dos trânsitos, porque a gente tem 1762, entendeu? E a gente tem um outro canal ligado direto na garganta. Então, assim, todas as pessoas estão muito falantes. O canal 1762 é um canal verborrágico pra caramba. E não é à toa que toda vez que o 17 tá no trânsito, eu começo a soltar um monte de meme, entendeu? Porque é sharing. E aí precisa acontecer. E é sempre que isso acontece que vem a inspiração da piada, no caso. E aí, o que acontece? Além do... A gente tá na semana, no último dia, né? Hoje é o último dia da porta 25, no Sol, 25:46. Essa foi uma semana amorzinho aí, em comparação com as semanas anteriores, né? Mas a gente ainda sendo uma semana amorzinho, ainda sendo uma semana com o Sol no 25, que é o amor à humanidade, e a Terra no amor ao corpo, a gente ainda tem essa conjunção maravilhosa aqui de Saturno no nodo, com o nodo norte no 36. E Saturno, no final das contas, tá puxando pro detrimento esse nodo norte aqui, entendeu? Então, o que acontece? É aquele momento que essa linha no detrimento do 36,6, que é a linha da justiça, ela... Essa é a minha linha. Essa é a sua linha. Só que no detrimento ela fala que não importa que os sentimentos com relação a uma experiência estejam corretos, às vezes sempre vai ter crise. Entendeu? Ainda bem que eu não tenho esse detrimento, eu acho. Não, você pode experimentar às vezes o detrimento, você pode experimentar a exaltação, não vai ser fixo, né? Vai depender de com quem você se relaciona. Mas é interessante perceber que é um momento que eu acho que a humanidade está passando, que é tipo assim, não tem o que a gente fazer, né? Não. Vai ter crise. É sobre isso, a gente só precisa chegar do outro lado. Esses dias eu tava vendo um vídeo, acho, do Reiki Marco, que ele tava falando sobre... Ele tava falando sobre trânsito, e eu achei interessante que ele falou assim, cara, às vezes, sucesso é só o seu barco tá intacto. Entendeu? É você passar pela tempestade e não ter nenhum buraco no barco, não ter caído nada em cima de você, entendeu? É só você ter conseguido passar pela turbulência. Então, nesse momento, se você está assistindo esse vídeo e você está conseguindo passar pela turbulência sem que nada, entendeu, bata na tua cara, é um motivo, assim, pra gente se sentir um pouco vitorioso, entendeu? A gente ainda, é claro que esse trânsito ainda não passou, né? E essa energia aqui do 36 em Saturno é uma energia que vai ficar aí uns bons dias. Então, é importante a gente, né, se permitir, se acontecer alguma coisa, se acontecer alguma crise na sua vida, entender que são as crises que às vezes impulsionam a gente a gerar uma melhoria, alguma coisa que não tá funcionando, que precisa ir embora. E a gente precisa olhar para isso. E os trânsitos dessa semana estão trazendo essa questão. Mas às vezes a gente tem que comemorar que nada de ruim aconteceu, entendeu? Além disso, assim, a gente tá com uma galera aqui na porta 25. Então a gente tem uma conjunção de Sol com Vênus retrógrado e Netuno. Muito questionamento com relação à humanidade, né? Muito questionamento com relação aos valores da humanidade, muito questionamento com relação à forma como o amor a diversos povos de fato acontece, muito questionamento interno também sobre a nossa relação com as outras pessoas, né? A nossa relação com a religião, a nossa relação com
O lado espiritual, eu acho que a porta 25, por ser a porta do espírito do eu, ela traz muito essa questão de saber, né, quem eu sou nessa vida, qual é o meu contato com o todo. E aí, muitos questionamentos com relação a isso, mas ainda num aspecto velado. Além disso, a gente está também com o Mercúrio retrógrado, que retrogradou aqui para a porta 17 e até o final da semana vai retrogradar para 25. Então a gente vai ter aí meio que quem nascer agora vai nascer com um stellium na porta 25, né? Vai ser uma bênção, enfim, uma pessoa que vai ter que olhar muitas questões ligadas à humanidade, à vida, ao universo e tudo mais. Então, a gente tem 17,62 no trânsito. Quando muda para amanhã, o Sol ele já sai da porta 25 aqui e entra na porta 17. Porta 17 é a porta das opiniões. A gente já tá com essa energia por causa de Mercúrio. Então, as opiniões que vão ser emitidas hoje, né, são às vezes opiniões truncadas, porque a gente tá com Mercúrio retrógrado. Então, esse é um aspecto que a gente tem que tomar muito cuidado com as opiniões que a gente emite neste momento, né? Porque elas podem ter essa conotação e serem mal interpretadas e, enfim, às vezes a gente não tá falando aquilo que a gente quer falar, a gente tá falando aquilo que o trânsito quer passar e não necessariamente isso é nosso. Então, aqui no 17... a gente entra com Sol na porta 17. Sol no 17, a gente tem Terra lá do outro lado. E aí é interessante que a partir de agora, com Sol no 17, a Terra ela vai passar por todas as portas do esplênico. Então, a gente vai ter uma ativação muito grande desse centro nos próximos meses, que não necessariamente vai formar canal, mas, por exemplo, se você tem o 58 e o 18 está no trânsito, às vezes seu esplênico vai ligar. Então, esses são momentos que às vezes a gente pega umas virose, às vezes tem umas coisas. Por quê? Porque quando existe um trânsito esplênico, liga a máquina de lavar e aí o seu sistema imunológico quer dar uma limpada, então às vezes a gente fica com algumas coisas, dependendo, é claro, se você tiver o seu esplênico ativado por esses trânsitos, tá? Com o 17 e 18, essa é uma semana muito crítica de uma forma geral, porque o 17 ele emite muita opinião e o 18 ele foca em ouvir o que não tá funcionando, o que precisa ser corrigido. Então a gente vai ver muito no ambiente, mesmo que essas portas, no caso da 18 aqui, mesmo que a 18 não ative o seu esplênico, você vai ver no ambiente muita gente criticando, muita gente dizendo o que precisa ser corrigido, muita gente questionando várias coisas com relação à vida, universo e tudo mais, principalmente dentro do aspecto do coletivo, de você não devia se portar assim, você não devia usar essa roupa, você não devia fazer isso, você não devia falar dessa forma, você não devia... que é uma característica dessa estrutura. Tá? Então, esse trânsito do Sol e da Terra, ele vai durar até o dia 29. E aí, quando passa o dia 29, a gente chega no dia 30, o 1762, ele vai embora. Antes disso, assim, antes da gente entrar no dia 25, a gente já vai ter uma mudança muito grande aqui, porque o Urano, que estava estacionado aí na porta 23 por um tempo, ele vai mudar para a porta 28. Então, a gente estava num determinado momento em que as pessoas estavam sendo convidadas a trazer uma explicação única, né? Uma forma única de explicar, de ver o mundo, de entender determinadas questões e conexões. E agora a gente Urano vai para a porta da promoção, né? A porta 8, que é o que eu posso contribuir, como que eu posso ajudar, o que eu posso fazer. E nesse momento, enfim, esse é um trânsito que vai ser bem longo. Depois que o Urano for para a porta 8, ele vai ficar em uns bons meses. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Quantos meses o Urano vai demorar para trocar para a porta 20?
Isso. Ele troca no dia 26 e aí Urano vai demorar 3 meses até ele ir para a porta 20. Então esse aqui vai ser um trânsito bem longo. Para quem tem a porta 1, às vezes pode ser uma chance de você finalmente colocar a tua expressão criativa para fora, né? E, enfim, pode ser um momento de muita expressão criativa individual, única, e às vezes você só tá esperando o expulso para essa coisa acontecer. Então pode ser um momento bem interessante aí para as pessoas que têm a porta 1. Porque vai ser um trânsito bem longo, de 3 meses. O que vai acontecer é que o Urano vai ficar indo e voltando entre a porta 8 e a porta 20, né? Ele vai e volta até ele ir para 16 no final do ano. Mas a gente já vai ter essa energia e aí ele não volta mais para 23. Então, para as pessoas que têm o 43, no meu caso, a minha garganta finalmente vai ficar indefinida a partir depois que esse trânsito aqui migrar, né? Além disso, também no dia 26, a gente vai ter um trânsito de um canal formado pela Lua aqui, que é o 4130. E aí, isso significa que a gente vai ter toda a stream aqui do... Como é que chama? Do caminho experiencial, né? Vontade de fazer alguma coisa, entendeu? Que vai mexer em algum trem no destino, que vai levar uma crise e até a gente chegar no progresso. Então, pode ser um momento de extremo fogo no cu. Você pode ter uma ideia de jirico. Tirem as crianças da sala, porque a gente... claro, exato. Quando sai um fogo no cu. Exatamente. Pode ser um momento, assim, que você não consiga... Explica o que é fogo no cu, Fernanda. Vou ter que explicar agora. É claro. Você solta um fogo no cu no meio ao vivo, você tem que... É quando você tem um ciricutico, é quando você tem uma vontade você pode ter fogo no cu pra fazer várias coisas, né? Você tem que entender qual é a tonalidade aí desse fogo, entendeu? Então, cara, um fogo mais azul, um fogo mais vermelho, um fogo mais roxo. Às vezes você pode ter uma ideia de fazer alguma coisa completamente louca com a sua vida, entendeu? Eu vou largar tudo, vou fechar meu negócio, vou largar meu emprego, vou... E aí você tem uma fantasia de tipo, eu quero fazer um mochilão na puta que pariu. E aí eu vou largar tudo, e eu vou me jogar, e vai ser incrível, e é isso. A gente sempre tem que lembrar que o 4130, o 41, às vezes, ele tem expectativas irreais com relação a determinadas coisas, né? E você tem que estar pronto para a experiência não ser como você imaginou. Entendeu? Se for uma coisa que for movida pela sua autoridade, tá tudo certo. O problema, eu acho que nesse caso aqui, é importante a gente prestar atenção mais em estratégia, sabe? Porque, por exemplo, se você é um projector, se você foi convidado para fazer alguma coisa que vai realmente mudar a trajetória da tua vida e você tá ouvindo tua autoridade, tá tudo certo. E às vezes é só o trânsito agindo para alguma coisa acontecer. Mas o problema acontece quando você resolve iniciar uma coisa com base num trânsito que lá na frente você não vai ter energia para continuar manifestando aquilo acontecendo. Então, por isso que a gente sempre volta para a estratégia de autoridade e a importância de você se firmar nisso, entendeu? Porque aquilo que é correto para você vai vir de acordo com a tua estratégia. Só que o fato de você ter essa stream toda aqui ligada e dá uma sensação de eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? E aí o trânsito vai embora, você fala, ai, não posso não, socorro, onde eu tô, o que eu fiz, por quê, eu preciso voltar, tenho que refazer. E como esse é um trânsito que o emocional nosso, ele tá bem carregado, enfim, é importante a gente pesar se a gente não tá fazendo as coisas com base em onda. E aí, nesse caso, pra gente avaliar se uma coisa é correta ou não, a gente sempre tem que olhar nossa estratégia de autoridade.
qual é a minha estratégia nessa vida, entendeu? E o que que a minha autoridade de fato tá me dizendo com relação a uma coisa ou não. Para que a gente não tome decisões precipitadas baseadas em emoção que tá surgindo por causa desse momento no trânsito. A gente também, lá pro dia 29, a gente vai ter uma formação de canal aqui do 2551, que é um canal de iniciação. E isso vai definir, assim, pode ser um momento de choque, entendeu? No dia 29 pode ser que tenha alguma coisa. Eu acho que... Eu vou falar uma parada aqui que me veio agora. O canal 2551, ele é um canal de despertar. Ele é um canal dentro do circuito místico de despertar individual. E eu tenho visto com muita frequência esse canal entrando no trânsito por conta do 25, né? Tá aqui, ó. Tem uma galera na porta 25. E eu tenho sentido que esse é um canal que provavelmente está entrando muito no trânsito nesse programa agora que a gente está vivendo, porque para despertar as pessoas, sabe? Pro autoconhecimento. Pro autoconhecimento, pra espiritualidade, para elas serem quem elas são. Entendeu? Através do choque. É ótimo. Mas através do choque, eu acho que tem muita gente que tá acordando para quem elas são, qual é a identidade delas, qual é o papel delas no todo, qual é a contribuição. Porque a partir daqui, dentro do circuito místico, é que a gente começa a falar de espiritualidade como um processo individual. Antes, da porta 40 para baixo, a espiritualidade é um processo tribal, né? E aqui eu acho que a gente está vivendo realmente um despertar individual para nossa própria espiritualidade, que é um processo interessante. Esse canal, ele já teve alguns momentos que ele ficou muito tempo no trânsito, assim, meses, né? Eu acho que muita gente deve ter descoberto algum tipo de ferramenta nesse período. E realmente entrar em contato consigo mesmo. Agora a gente tá tendo de novo esse canal aqui formado pela Lua. Daqui a pouco vai ter formação de canal do 51, 57. Quando o Sol entrar aqui no 51, a gente vai ter uma semana com esse canal ligado. E aí eu acho que é um aspecto interessante, assim, de ter isso com tanta frequência no trânsito, principalmente agora que a gente tá na cara de 2027, né? 2027 tá aí, praticamente. Faltam 2 anos, contagem regressiva. É menos de 2 anos, né? Porque é fevereiro de 2027, então a gente já passou de fevereiro de 2025. A gente já tá com contagem regressiva menos de 2 anos para a troca da cruz da encarnação. Então, tô só respirando fundo e apertando o cinto aqui de 3 pontos. Você tem que colocar o cinto e às vezes o sucesso é só o seu barco não afundar. E com isso a gente termina os trânsitos dessa semana. Extremamente positiva. Exato, né? Uma pessoa que ajuda. Uma pessoa inoxidável, uma pessoa cabriocárica. Exato. Não é mesmo? A gente tá aqui, às vezes o sucesso é só, entendeu? A sobrevivência ao caos. Exato. Então, gente, a gente sempre fala aqui dos trânsitos pra gente entender o que está acontecendo, não necessariamente para a gente tentar controlar o que está acontecendo, planejar o que está acontecendo, porque já desistimos disso, já desistimos do planejamento inútil e desnecessário. Né? Não temos controle sobre absolutamente nada que acontece na vida, já entendemos isso, entendeu? Então a gente só entende e vê que a gente não tá maluca, é só o programa funcionando, entendeu? E aí a gente não pira e consegue alcançar a plenitude de ser uma pessoa insignificante, né? Exato. Diante da imensidão do universo e todas as forças muito maiores do que nós. Mais ou menos sobre isso, mas não significa que você tem que virar uma barata tonta, não significa que você não tem que ter, né, seus objetivos, não significa que você não tem que ter seus sonhos.
É só uma questão de que a gente não vai ficar dando murro em ponta de faca em coisas que a gente não tem como controlar e começar a entender que tem coisas maiores ali funcionando. É meio que vestir uma sandalinha da humildade. Esse é o processo aqui do Desanimando, entendeu? E ao mesmo tempo é o processo da gente analisar os trânsitos toda semana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer saber o que está acontecendo nos trânsitos, né? Por que eu tô ficando doida? Por que antes eu tinha energia, agora eu não tenho? Por que eu antes tinha isso, agora eu não tô? O que tá de errado comigo essa semana? Inclusive, muito conectado com o episódio 133, na verdade, o 133 já verifiquei aqui e já troquei a thumb, realmente estava errado, Fernando. Muito bem. Então, 133, a gente falou sobre força de vontade. Se você está assistindo os trânsitos aqui no corte, depois dá uma olhada lá na abinha de ao vivo aqui do canal do MoçaCast. Tem lá, entendeu? E aí acompanha a gente todo domingo às 10 da manhã.